Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida. Esse é o canal Mediunidade Clínica, destinado a conversar um bocadinho para a gente fazer uma reflexão sobre a sensibilidade do ser. Vamos começar? Hoje a gente conversa um pouquinho sobre o propósito da vida numa pretensão de olhar sobre si mesmo, para si mesmo, e dar um significado para a nossa encarnação, sobre o nosso propósito de vida, sobre a intenção, né? O nosso projeto, o nosso desígnio, a nossa missão que nós viemos fazer aqui no planeta, o nosso objetivo, o nosso sentido, aquilo que se busca alcançar, a finalidade, né? O nosso intuito, o rumo que eu quero dar para a minha vida, né? É isso que a gente quer falar. Então, a gente vai olhar para lá e vai perguntar, para lá é lá dentro, né? E eu vou perguntar para mim, para que eu reencarnei? Que sentido tem a vida para mim, né? O que eu curto, o que eu não curto, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que faz sentido para você hoje, o que tá bom, o que pode ser mudado ou não. Então, quando eu não sei muito bem o que eu estou fazendo, eu paro e olho para a natureza. É uma lição muito simpática essa da gente olhar para a natureza, porque você pode ver refletido lá no grande espelho da vida as lições que você quer aprender. Então, quando você olha para a natureza e você vê uma laranjeira, por exemplo, ela dá laranja, mas antes dela dar laranja, se você olhar para o sol ajuda aquela laranja, ajuda a amadurecer, aquela laranjeira a funcionar. Se você olhar para a água também ajuda aquilo que acontece, porque o sol emana vida, a água, sem água não há possibilidade de vida. Então você vai vendo que o propósito de cada ser está integrado na grande vida, né? Até que isso chega lá na laranjeira e a laranjeira dá as suas laranjinhas e depois a ave vem e bica a laranjinha e se alimenta com aquilo e carrega uma sementinha com ela e essa sementinha ela solta depois por aí e essa sementinha brota e dá uma outra árvore e isto vai acontecendo, né? E a vida vai se perpetuando. Então, quando a gente observa a natureza, você vê que tudo tem função, que cada ser tem o seu próprio propósito e que nada está solto, tudo está integrado, né? E o propósito da gente? O propósito da gente, se você parar também e olhar a natureza, você vai ver que lá atrás o propósito é evoluir. E evoluir é igual a expandir a própria consciência. Se você olhar bem lá atrás, a nossa imagem, o primeiro lá, a primeira figurinha, né? É um homem bem assim, lá mesmo, primitivo, né? Bem primitivão, e depois vem desenvolvendo, ganha uma inteligência, uma capacidade de desenvolver a sua própria habilidade, depois ele fica firmemente em pé, e depois você vai chegando já no homem sapiens, que é o homem da atualidade, que está por aí circulando pelo planeta, né? Tá bom, então você viu a evolução humana e você viu que a consciência foi se ampliando em cada um deles. E qual é o nosso propósito, né? Nós que já chegamos aqui no estágio de homem sapiens, qual é o nosso propósito? Às vezes, o chamado que vem para cada um, né? Às vezes, o chamado grita. Às vezes o chamado uiva, às vezes o chamado fala baixinho, né? E vai depender da sensibilidade de cada um, da audição que você tem para a vida, da captação que a sua sensibilidade permite a você decodificar e responder a esse chamado da vida. No nosso cotidiano, lembra da história do herói? O nosso herói, o ego, né, que está aqui, a gente
trabalha através dele. Então, qualquer dia a gente fala sobre o ego. Você está aqui, você está trabalhando, o ego coordena a sua consciência. Nós temos 24 horas por dia em cada um dos nossos dias. Uma parte, umas 8 horas nós dormimos, umas 8 nós trabalhamos, outras 8 nós repartimos em estudar um pouco, em almoçar, em tomar banho no mercado, correr para cá, correr para lá. Então, nós estamos correndo o tempo inteiro e naquela correria tá tudo bem assim, correndinho, Aparecida. O meu propósito pessoal lá atrás de ser humano, de para que eu vim no planeta, o quanto eu estou desenvolvendo da minha consciência, às vezes fica meio esquecido. Então vamos retomar. Olha lá atrás, quando você era pequeno, não era muito claro o propósito. A gente queria brincar. O que eu me lembro é que eu queria brincar e a minha mãe me mandava ir para a escola, que era a hora. Depois você passa para a adolescência, você continua estudando, mas aí você já quer mais alguma coisa. Você quer passear, você quer sair, você quer namorar, você quer ir no baile. Depois você entra na vida adulta. Nossa, e o que eu vou fazer? Agora eu preciso trabalhar, eu preciso dar um jeito na minha vida, preciso arrumar um emprego. E eu queria trabalhar, arrumar um emprego, queria casar, queria ter minha família, queria ter meus filhos. Então, tá bom, eu fui fazer tudo isso. E lá um dia, e no decorrer disso tudo, eu sempre tive um apelo lá no fundo, assim, sabe, para as coisas voltadas para o divino, para a religiosidade. E lá um dia descubro o Espiritismo e nos caminhos do Espiritismo leio os livros da Dona Zíbia Gasparetto, e descubro o Luiz Gasparetto no meio disso tudo. E eu fiquei olhando aquela fala. Aí eu descobri mais uma coisa que eu queria fazer na minha vida. Eu queria trabalhar com ele, eu quero trabalhar com esse moço. Mas para eu trabalhar com esse moço, eu percebi que eu precisava estudar mais, porque ele tinha uma fala muito voltada para a psicologia, porque ele tinha a formação de psicólogo e eu era pedagoga. Eu tinha estudado um pouquinho de psicologia lá, da psicologia infantil, mas era pouco. Então eu voltei para a escola e fui estudar de novo, né? E você vai. Para que você vai estudar de novo, Aparecida? Olha, eu vou estudar porque eu quero trabalhar com ele. Ele fala muito do sagrado, do divino, e aquela fala me agrada, e eu quero devolver para a vida um pouco do muito que eu recebi. Porque, mas não foi seu pai que pagou a escola para você? Foi, mas no decorrer do período eu também fui estudar na escola particular, e de qualquer forma eu recebi muito. Eu recebi lá na escola, quer fosse particular, quer fosse oficial, eu recebi uma série de conhecimentos, de ensinamentos que eu me beneficiei muito, e eu já achava que eu tinha que repartir um pouco daquilo, né? Porque senão como é que ia ficar? Vai, trabalha com o tio e faz isso e mais aquilo, e chega a hora da aposentadoria. Tem gente que aposenta e se deprime. Oh, meu Deus, estou depressivo, né? Não, eu não tive tempo de depressão, porque quando eu me aposentei daquela atividade, mas tinha muito mais atividade para eu fazer. Aí, depois de aposentada, passei a trabalhar mais, né? E fui olhando que sempre no decorrer daquilo tinha uma fala do divino, da religiosidade, do sagrado, da alma lá por trás. E eu ia trabalhando um pouco de cada coisa, um pouco do lado material, um pouco do lado espiritual, e fui indo e fui vendo visões de outras culturas que os cursos traziam. Em outras culturas, por exemplo, lá atrás, na adolescência, eu tive um professor que ele era de origem nipônica. E ele explicou lá no início do curso, né? Ele explicava para a gente como é que ele via o trabalho que ele estava executando e o que ele esperava com aquele trabalho. Então eu escutei, achei que tinha muito a ver comigo, porque a gente pensava muito igual, e eu fiquei assim, nossa, do outro lado do mundo eles pensam assim também? Eu nunca tinha ido para o Japão, como nunca fui, né? Mas o professor falava de uma palavra assim, Ikigai, né? Que era um modo de pensar oriental que fala do gosto que a pessoa tem pelas as inclinações que ela tem, as habilidades, o talento que ela desenvolve, o meio
que ela precisa para fazer aquilo, e se ela fizer aquilo, ela pode usar aquilo como uma profissão e ter um sustento. Então eu entendi que Ikigai era uma palavra que podia ser traduzida como a razão de ser, o meu objetivo, a minha meta, uma força motriz para você viver, o motivo pelo qual você levanta da cama, você sai todos os dias e vai adiante. E aquele trabalho que você executa com satisfação. Ah, legal, olha, esse negócio de trabalhar com satisfação eu gosto. Então, eu fui me ajeitando. E o professor contou também que lá nas ilhas, né, do Japão, tinha umas ilhas que tinham um povo que eles viviam mais de 100, 110, até 115 anos, né? E aí começaram a estudar, a pesquisar por que que esse povo vive tanto assim, como que é essa história? E aí foram lá e perguntaram, olha, tem uma comida, tem um remédio, tem um ritual, o que que acontece, né? Eles falaram assim que eles tinham sido educados para o que era mais forte neles. Eles tinham sido educados para trabalhar com amor e responsabilidade dentro daquilo que eles faziam e que eles tinham um profundo prazer em trabalhar e eles atribuíam a isso essa longevidade. Aí fiquei pensando, nossa, acho que vou ficar muito velhinha, porque eu gosto dessas mesmas coisas, né? Perto dos 80 eu já estou, não pretendo chegar aos 100, né? Mas nunca se sabe, é o Pai do Céu que resolve essas coisas. Então, aí voltando lá para a história, o professor apresentou para a gente uma mandala. E naquele tempo, mandala, eu era muito jovem e já fui muito jovem, viu, gente? Não nasci com o cabelo branco nem com 76 anos de idade. Então, a primeira vez que eu vi uma mandala, para mim ela era um desenho que tinha lá a posição de parte, uma roda entrando na outra, umas tinham umas flores, outras não tinham, umas pareciam uma. Mas para mim era um desenho. E a mandala, com o decorrer do período, com a chegada do tempo, ela foi crescendo dentro de mim e eu fui entendendo melhor. E hoje a mandala fala da centralização, a busca do centro, né? A busca do centro de quê? Do meu centro. Hoje eu entendo melhor. A mandala fala da busca não só do que eu penso, mas esse pensamento regido pela alma, e a alma tem as suas sugestões, né? Que às vezes o ego aceita, o ego consciência aqui aceita, e às vezes o ego não aceita. E então, sabe, aí eu comecei a pensar naquilo que o professor falava, e lá da mandala dele ele falava de missão, de profissão, de vocação, e sempre aquilo ficou guardado lá na minha cabeça, porque tinha um significado dentro de mim. Então, a palavra vocação que a gente encontra lá é um termo que vem do latim vocare, que significa chamar. É uma inclinação, é uma tendência que você vai pensando que se você se deixar levar por aquela tendência, ela pode te conduzir a uma profissão. Se você escuta o chamado, certamente você fará aquilo que você gosta, e se você tem uma habilidade lá dentro, uma facilidade, você desenvolve essa sua sementinha e transforma essa sementinha numa habilidade, e porque você gosta é fácil de fazer isso, e você transforma isso numa profissão, e você pode ganhar dinheiro com isso. Vai ser só uma consequência, e alguns se integram tanto nesse trabalho que vem nesse trabalho uma missão, né? E se der para você fazer o que você gosta, o que o seu povo precisa, tem necessidade do teu trabalho, e você possa se desenvolver nesse trabalho também como um ser humano, você é muito abençoado. Cara, eu gosto de estudar, eu gosto de dar aula, fiz disso uma profissão e para eu ensinar, eu precisei aprender. Então, eu entendo que este caminho da profissão, que ainda dá chance de você se desenvolver lá dentro
dentro como pessoa, como ser humano, você crescer espiritualmente, nossa, eu entendo isso como uma bênção. E é nisso que eu quero que você pense. No Japão, eles deram a isso o nome de Ikigai. E para gente, lá, Ikigai, bem marcado na telinha, né? E aí, de acordo com os japoneses, todos nós, eu, você e o resto da torcida, todos nós temos um Ikigai. E descobrir qual é o seu requer uma profunda e muitas vezes uma busca lá dentro, bem extensa, que é para a gente chegar naquilo que a gente veio. Outras culturas trazem outra forma de falar, uma outra filosofia, mas que no fundo quer dizer a mesma coisa. Lá no Japão era o Ikigai. Se você for para os gregos, lá, isso daí é a fotografia do templo de Apolo em Delfos. Lá em cima está escrito: conhece-te a ti mesmo, e essa é uma frase muito explorada e muito conhecida no universo dos religiosos, principalmente no meio espírita, né? E a frase toda é: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Nossa, é uma coisa, se eu conhecer a mim mesmo, eu vou conhecer os deuses e o universo, né? É uma coisa que faz uma sonoridade lá dentro do ser, que repercute lá dentro, né? E aí, numa outra linguagem, depois eu fui descobrir lá no raciocínio astrológico que nós podemos pensar a mandala, de novo é uma mandala, que nós podemos, e eu gosto de astrologia por conta do raciocínio, né? Nós podemos pensar a mandala por eixo, e você está vendo em destaque o eixo número 6, feito da casa 6 até a casa 12, que é o eixo do servir, ou seja, o eixo da transcendência. Você vai aprendendo, com o que você aprende, você ensina, você cresce e você transcende. Você sai e você trabalha não só do material pelo material, você trabalha no universo material e você aplica o que você sabe com fé, com ânimo, com eu, com essência, com boa vontade. Não precisa nada além disso para você transcender e ir para o espiritual, né? Então, o eixo da transcendência. Você sabe que aqui na nossa escolinha eu sempre convido a você fazer um grupo de estudo para você pesquisar, você lê, você participa, você comenta. Você sabe que o seu desenvolvimento depende muito da sua participação no processo. A gente não pode esperar que o outro se desenvolva por nós, que a gente cresça desta forma, né? Então você fica com um abraço grande e depois, num outro momento, a gente volta e vem conversar mais um bocadinho com você. Até mais.